dando uma boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente. Eu faço a leitura da 80ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 14 de julho de 2002, com a presidência dos deputados Moacir Sopelsa e Rodrigo Minotto e a secretaria do deputado Rodrigo Minotto. Às 9 horas do dia 14 de julho de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Rodrigo Minotto, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. O senhor presidente pediu para ser distribuído os expedientes e, em breves comunicações, não houve registro de oradores. Grande expediente também não houve registro para o horário destinado aos partidos políticos. Na ordem do dia foram aprovadas as moções 601 a 609 e os requerimentos 1.287 a 1.290 e, na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1.276 a 1.286, 1.288 a 1.289 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 568 a 571/2022. Ato contínuo, senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Fabiano da Luz, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim que o coordenador da Intersindical dos Eletriciários da Celesc, a Intercel, Kleber Borges da Silva, fizesse uso da palavra para falar sobre a defesa da saúde dos trabalhadores da Celesc. Não houve oradores inscritos para explicações pessoais, nada mais havendo, senhor presidente. Antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental, e para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata que acabo de ler, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeira oradora inscrita para falar, deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, colegas deputados, todos que acompanham esta sessão. E quero trazer um tema que está bastante complicado no âmbito da rede estadual de ensino de Santa Catarina. Em 2008, ainda o presidente Lula sanciona uma lei que era muito esperada, muito aguardada pelo magistério público brasileiro, que é a chamada Lei do Piso Nacional do Magistério, Lei 11.738. Essa lei garante a todos os profissionais da educação, da rede pública de ensino, né, garante que, no máximo, 2/3 sejam 2/3 em sala de aula e, portanto, 1/3 da hora de trabalho, da hora aula, seja para planejamento, estudos, coordenação. Então, nós temos a lei em 2008. Aqui em Santa Catarina tem sido um parto bastante difícil a gente conseguir garantir a aplicação desta lei. Em primeiro lugar, teve uma ação junto ao Supremo com relação ao não cumprimento desta lei e na greve de 62 dias em 2011 se garantiu, com muita luta e muita organização, a aplicação da lei. Mas a história do 1/3 de hora atividade para os professores ainda não está sendo cumprida em Santa Catarina. Eu quero trazer as informações aqui de que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação ganhou uma ação judicial sobre esta hora atividade. Esta ação transitou em julgado, portanto, não cabe mais recurso, em 21 de outubro do ano passado.
Após isso, o governador do estado editou um decreto e o secretário de Educação, à época, editou uma portaria sobre o cumprimento dessa hora-atividade. A vitória da ação judicial do SINT diz o quê? Diz que todos os professores da educação básica terão direito à hora-atividade, independentemente do nível ou modalidade de educação. Pegando como exemplo os casos de professores dos anos iniciais do ensino fundamental ou da educação especial, o governo do estado não vem garantindo a esses profissionais a hora-atividade. O governo tem dito que na Lei Complementar 668, que é o Plano de Carreira da Educação, os professores dos anos iniciais do ensino fundamental ou da educação especial recebem uma gratificação de 12%, a chamada gratificação de unidocência. E com isso, entre aspas, se abriria mão da hora-atividade. Porém, quero registrar aqui que não é dado a nenhum professor a opção de escolher se quer ou não a gratificação para desistir da hora-atividade. Simplesmente tem dito que a lei é assim. Além de obrigar a aceitar tal gratificação para desistir da hora-atividade, pois não é dada a opção de escolher, o governo do estado paga 12% de gratificação para abrir mão de 33% de hora-atividade? Seria o equivalente a um profissional da iniciativa privada ser obrigado a fazer hora extra, pagando menos que a hora normal, em vez de pagar mais que a hora normal, como é na questão da hora extra. A partir dessa decisão judicial, aqui do TJ de Santa Catarina, o governo não poderia usar esse subterfúgio para negar a hora-atividade nesses casos. Entretanto, decorridos 9 meses, de outubro para cá, desde que a decisão judicial transitou em julgado, o governo do estado não cumpre a decisão na íntegra. Não implementou a hora-atividade para os professores da educação especial e dos anos iniciais do ensino fundamental. A recente alteração que o governo do estado fez, agora, desta última semana, na portaria da hora-atividade, que é a alteração feita em 11 de julho de 2022, trouxe pequenos avanços. Professor que trabalha em mais de uma escola estadual pode escolher fazer a hora-atividade numa só escola. Professor pode escolher fazer a hora-atividade no intervalo entre os turnos. Professor efetivo que preencheu sua carga horária com aulas complementares pode contabilizar esse tempo de aulas complementares para descontar do período de hora-atividade. Entretanto, um dos principais problemas e das principais reivindicações do magistério público estadual, continua sem solução. E eu quero dizer também aqui a todos que estão nos acompanhando, que no dia 24 de maio, nós divulgamos, inclusive, nas nossas redes sociais, eu tive uma reunião com o secretário da Educação e a sua equipe, e esse, entre vários outros assuntos, este foi um dos temas. No dia 24 de maio, a gente sai da reunião com a fala do secretário dizendo: deputada, vamos cumprir a decisão. Nós vamos garantir para os anos iniciais e para a educação especial o mesmo direito que os demais professores. Pois bem, assim como eu ouvi esta fala, eu divulguei esta fala, né? Porque quando a gente senta com o secretário, a gente resolve, discute os problemas, deputado Maurício, presidente, e a gente acredita que aquilo que foi tratado ali, de fato, aconteça. Agora, nesta última semana, a Secretaria da Educação diz que mudou o entendimento sobre aquilo e que não vai mais garantir 1/3 de hora-atividade para os professores dos anos iniciais e da educação especial,
porque eles têm os 12% de unidocência. Eu quero dizer que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é a unidocência que o governo do Estado mandou em 2015 para cá, não era este governador ainda, era o governo anterior, foi alterado o plano de carreira e foi colocado os 12%. Em nenhum momento foi aberto o debate. Se vocês tiverem os 12%, vocês não terão 1/3. E o julgado do Tribunal de Justiça considerou o que é o espírito da Lei Federal de 2008, que permite 2/3 em atividade direta com o aluno e 1/3 de planejamento e estudo. O espírito da lei é esse, é igualdade para todos. Não pode ter planejamento para os anos finais, para o ensino médio, e não ter para os anos iniciais, e não ter para a educação especial, porque o espírito da lei é o mesmo, é garantir para todos os profissionais da educação básica. Então, eu estou trazendo esse debate aqui, porque já passou de outubro até agora 9 meses. Na semana que passou, o deputado Lima estava na comissão, o secretário da Fazenda esteve aqui com a sua equipe e apresentou os números de investimentos nos primeiros 4 meses deste ano. É só olhar os números. O Estado não está atingindo o percentual constitucional. Então, nós temos recurso orçamentário, lei que diz que tem que chegar nos 25 e nos 70 no mínimo, mas pode gastar todo o Fundeb com folha de pagamento, né? Não só os 70, só ficar no mínimo. Nós temos uma injustiça tremenda nas escolas estaduais. Imagine um professor, eu estou na minha hora atividade, e o outro, eu não tenho hora atividade. Aí aquele que não tem diz para a direção, escuta, por que eu não tenho se a lei é igual para todos? E o governo fica olhando para isso e não está entendendo que isso está interferindo na qualidade da educação. E olha, que eu tive muita paciência como presidente da Comissão de Educação. Nós demos todo o prazo para o governo adequar, pediu tempo para reenquadrar, pediu tempo para fazer os ajustes, porque teria que contratar mais pessoal, fazer tudo. 9 meses. E esse negócio não é resolvido. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Então, eu estou aqui fazendo esse desabafo com muita indignação, porque a Secretaria da Educação está sentada em cima do problema e a Secretaria de Educação tem que resolver para a gente voltar a ter o espírito da lei, que é igualdade para todos, tempo de estudo e planejamento de forma igual, equitativa para todos os profissionais. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane Carminati, pela ordem. Deputado Padre Pedro Baldiceira. Obrigado, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarc. Eu gostaria apenas, deputado Kennedy, de fazer aqui o registro dos nossos estudantes da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, né? Que são os estudantes que estão se preparando para a administração pública, a primeira fase, e estão aqui visitando o nosso parlamento. Então, desejar a eles as boas-vindas, né, a esta nossa casa, boa estada, e que vocês possam levar a melhor impressão possível deste nosso parlamento catarinense. Quem sabe, amanhã ou depois, vocês poderão estar aqui também. Sejam bem-vindos. Ainda nas breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu quero trazer 2 assuntos aqui que me chamam a atenção e me deixam preocupados. Eu tive nessa semana passada, quinta e sexta, fazendo visitas na região serrana e no meio-oeste. E numa das conversas veio um problema que os produtores rurais estão enfrentando novamente lá quando se trata de terras já
consolidadas. Os fiscais do IBAMA, eles estão insistindo em desrespeitar o código que nós, deputado Maurício Kudelak, aprovamos aqui, o nosso Código Florestal Estadual. E o pior de tudo é que eles estão fazendo uma fiscalização que estou chamando de fiscalização ideológica. E por que eu estou dizendo que é uma fiscalização ideológica? Porque eles estão indo em produtores rurais declarados que são bolsonaristas de direita, e pior, as 14 notificações que foram feitas agora nos últimos dias foram todas arquivadas em um outro processo. Mas o que eles estão fazendo? Eles mudam um artigo, eles mudam a matrícula, pegam outro terreninho aqui do lado e aplicam de novo a autuação. A autuação é essa, deputado Sargento Lima, que o produtor sequer pode tirar o trator do lugar. Ficam todos lá imexíveis. E por que eu falo que é uma fiscalização ideológica? Pega o nome dos fiscais e a matrícula, vai ver as redes sociais deles, todos Lula livre, que vem lá do Rio Grande do Sul, que sobe aqui do litoral, que estão fazendo abuso de autoridade. O que está havendo com relação aos produtores da Serra e do meio oeste é abuso de autoridade. Dá para tipificar no artigo 25, no artigo 30 da nova lei de abuso de autoridade, esta perseguição ideológica de fiscais do IBAMA. E quando os produtores vão lá reclamar alguma coisa, eles dizem, é o IMA que tem que autorizar. Mas o IMA só faz autorização quando há extração de madeira. E não existe extração de madeira naquele lugar. Existe o cultivo de grãos. Mas não, eles estão lá, ideologicamente, perseguindo o produtor rural. Perseguindo aquele que produz. Perseguindo aquele que põe o alimento na mesa desses fiscais ideológicos do IBAMA. E pior, eles estão com uma coisa orquestrada, deputado Ivan, que estão fazendo isso para tentar prejudicar o governo. Porque até então, quem é que faz a atuação e para tudo? É o IBAMA. O IBAMA é ligado a quem? Ao governo federal. É a mesma coisa como está sendo feito agora, nesse momento, pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais. Eles pediram um aumento, não conseguiram o aumento, o que fizeram, deputado Nazareno? Estão procurando cisco no olho do motorista para multar o motorista, para dizer que quem multou é a Polícia Federal, ligada ao governo federal. Fiscalizações ideológicas, nojentas, safadas, que prejudicam quem produz. E isto eu venho trazer aqui. Estou fazendo o levantamento e vou rodar aqui no telão para mostrar o Facebook e as redes sociais dos tais fiscais do IBAMA que estão ferrando a vida do produtor rural na Serra e no meio oeste. Isso tem que acabar. Os deputados federais e os senadores deveriam de incutar, ou seja, incluir esse tipo de fiscalização, em vez de ficar pedindo favor, deveriam de abrir um processo de abuso de autoridades a esses fiscais que vêm prejudicar a vida de terras consolidadas. Terras que não têm extração de madeira, terras consolidadas. Fica aqui o meu repúdio a estas fiscalizações ideológicas que só estão avisando que daqui a pouco vem o MST. Quero fazer agora uma outra manifestação. Fiquei preocupado. Sabe por quê? O ministro Alexandre de Moraes proibiu qualquer tipo de publicação que ligue o PCC ao PT. Aí eu fui ver o negócio. Espera lá. Quem falou que tem ligação do PCC ao PT foi o Marcos Valério. Em uma delação homologada pelo STF.
O que eu entendo de uma delação homologada pelo Supremo Tribunal Federal? É verdade. Então, se o Marcos Valério faz uma delação, o Supremo garante que é verdade, e quando sai isso na mídia, o advogado, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, proíbe a publicação, colocando multa de R$10 mil se alguém publicar, fazer alguma ligação do PCC, que é a facção criminosa, junto ao PT? Será que o Alexandre de Moraes esquece, às vezes, que ele hoje é ministro, magistrado de julgamento, não é mais advogado de defesa de ninguém? Porque ele está agindo como advogado de defesa ou de uma parte, ou de outra, ou do PCC, ou do PT. Porque ele está desrespeitando o documento de homologação de uma delação feita pela casa que ele faz parte agora, que na época não fazia parte. Não vem me perguntar para quem ele defendia. Hoje ele faz parte. Se fosse uma delação não homologada, eu até entenderia. Mas uma homologação homologada pelo STF, onde Marcos Valério diz que tem ligação do PCC junto ao PT, e que agora um ministro da mesma casa que homologou essa delação proíbe a publicação, tem coisa errada. Ministro Alexandre de Moraes, você não é mais advogado de defesa, você é magistrado, sabe como é que é? Julga. Não, você não pode fazer isso daí. Mas, Brasil, isso é só uma pontinha do que querem fazer com esse país. Tirar a nossa liberdade. Isso é só uma pontinha de quando o ex-condenado Nove Dedos diz que quer controlar as redes sociais. Isso é só uma pontinha. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal faz o papel de advogado e proíbe publicar uma delação premiada e homologada pela Justiça. É muito grave isso, Brasil. É muito grave porque os ministros, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, estão fazendo o papel de advogados de defesas ideológicas, de defesas de candidatos, de partidos. E isso nós não podemos aceitar. É por isso que me chamaram para uma missão. E eu aceitei a missão. Para nós não permitirmos que a nossa liberdade seja retirada das nossas mãos. Volto a afirmar, é incoerente a posição do ministro Alexandre de Moraes em proibir a divulgação de uma delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes, você não é mais advogado de defesa. Você passou por uma sabatina, mentiu pra cacete, mas passou por uma sabatina, foi aprovado pelos senadores para ser ministro, julgador, não inquisitor. Você não está acima da lei. Respeite os brasileiros. Nós não aceitaremos esta ditadura da toga imposta por vocês. Somos livres e continuaremos um país livre. Portanto, fica aqui o meu repúdio total a mais esta inconstitucionalidade, a mais essa aberração jurídica feita por ministros ao qual deveriam estar honrando o lugar que estão. Afinal de contas, é a Suprema Corte de um país. Ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos.
Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Muito feliz de poder estar hoje aqui, mais um dia trabalhando, né? E honrando um compromisso que nós assumimos de sempre defender a verdade e sempre de acusar a mentira. Tá? E nós não vamos deixar daqui para frente mais que nenhuma mentira seja propagada da forma que vem sendo propagada, através de uma grande parte da mídia totalmente aparelhada pela esquerda, através de publicações tais quais como essa da Folha de São Paulo. Por gentileza. Bolsonaro cometeu crimes passíveis de cassação e impeachment em fala com embaixadores. Bolsonaro cometeu crimes passíveis de cassação e impeachment em fala com embaixadores. Muito obrigado. Essa conversa que o presidente Jair Messias Bolsonaro teve com embaixadores era justamente para solicitar um apoio internacional com esses embaixadores em busca de transparência nas eleições de outubro de 2022. Vamos agora analisar a fala de alguém que cometeu um crime. Vamos analisar se isso é fala de alguém que quer ser um ditador. Abre aspas, nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro. Isso foi uma afirmação do presidente Bolsonaro. Neste evento, com o chefe de comissões diplomáticas aqui no Brasil. Na conclusão, reprisou aos representantes diplomáticos presentes o desejo de aprimorar padrões de transparência e segurança do processo eleitoral. E enfatizou, olha o que disse o ditador que quer dar um golpe em si mesmo, somente na cabeça doente da esquerda. Enfatizou que a prioridade é assegurar que prevaleça de modo inquestionável a vontade do povo brasileiro. Fecha aspas. A vontade inquestionável do povo brasileiro. Nada mais do que isso. E como disse, muitos órgãos de imprensa do Estado tendem a replicar as mentiras de um jornal como esse. Então, faz parte da nossa obrigação aqui trazer a verdade. Essa foi a fala do presidente. Deixar claro que o resultado das eleições deve ser a vontade inquestionável do povo brasileiro. Nada mais do que isso. E eu sempre falo, e vou repetir, como já disse outras vezes aqui nessa tribuna, que um homem ele pode perder até a sua capacidade física, né? Ter um braço amputado, uma perna amputada, ele pode perder a sua mobilidade, ele pode perder até a sua razão, né? Em decorrência de uma doença, uma patologia, mas tem algo que é opcional, quando o sujeito ele perde o seu senso de honradez, de caráter, isso não tem remédio que cure isso. Quando se fala de perder, né, esse senso de orientação moral, as pessoas comumente falam que o sujeito perdeu a vergonha na cara. Vou mostrar para vocês um exemplo de quem perde a vergonha na cara. Primeira transparência ali para mim. Deputado Ivanates, Moisés afirma que irá desobedecer a limitação do ICMS de 17%. Isso foi a afirmação dele alguns meses atrás, quando foi noticiado que seria votada a PLP 18, que garantiu o teto de 17% para a cobrança de ICMS nos estados aqui no Brasil. Saiu no jornal, e foi esse. E teve outras publicações em outros jornais, deputado Nazareno, que foram apagadas, com esse mesmo conteúdo. Misteriosamente saiu do jornal. Deus perdoa, a internet não. Aí quando eu falo que o sujeito perdeu o seu senso moral, ou a famosa vergonha na cara, ele faz uma publicação do seguinte molde, determinei a PGE que atente, que entre na justiça para o aumento das passagens de ônibus intermunicipais. O momento é de aperto. Acabamos de baixar os impostos. Acabamos quem, cara pálida? Acabamos quem, Katsu? Com o que você acabou, Cristo?
Você não acabou com nada, cara. Quem acabou com isso foi o presidente Bolsonaro. Quem acabou com isso foi a Câmara dos Deputados Federais. Quem acabou com isso foi o Senado. Eles votaram e o presidente sancionou. Ponto. Não fizeste nada, além de alguns meses atrás, se posicionar contrário a isso. Acabamos de baixar impostos sobre combustível para ajudar a combater a inflação. Viu como é que é importante você cuidar da sua saúde mental? Viu como é que é importante você estar atento com aquilo que você publica? Ótimo. Muito obrigado. Então, como eu disse, é o nosso compromisso de cada vez que se levantar uma mentirinha, por menor que seja, não deixar passar tranquilo isso. Tá? Não deixar passar assim tudo azul, de bolinhas verdes ali, tudo tranquilo. Vamos mentir à vontade, que tem um monte de trouxa aí para escutar. Ainda quero dizer que algumas 2 semanas atrás, na nossa cidade, reuniu-se um grupo político, e esse grupo político fez questão de pulverizar uma notícia em toda a cidade. Sou da cidade de Joinville. Meu endereço é na cidade de Joinville. Dizendo que ali houve uma reunião de bolsonaristas. Ali, sim, teve uma reunião de pessoas cujo nome estavam envolvidos em todo tipo de imundícia que existe. Pessoas que satisfazem a sua lascívia dentro de prédio público, pessoas que já foram presas em presídios federais, pessoas que já têm o seu nome envolvido em corrupção ativa, passiva. Esse foi o grupo que se elegeu lá. E talvez para quem fale que é de direita, eu vou contar para vocês, embora isso seja de público e notório conhecimento de todos. A cidade de Joinville elegeu 2 deputados bolsonaristas em 2018. Um se chama Coronel Armando, deputado federal Coronel Armando. Comprovadamente, com 98% de votos a favor do presidente Bolsonaro. O deputado federal que mais votou com o presidente Bolsonaro, nesses últimos 3 anos e meio. E o outro se chama deputado estadual Sargento Lima, é esse que vos fala. Eu não me lembro de outro eleito na cidade de Joinville. Não me lembro de outro conservador, não me lembro de outro que defendesse o presidente, que montou grupos de direita, que ia para a rua. E, em resposta a isso, nós, no próximo dia 7 de setembro, nós estaremos em frente à Câmara de Vereadores, no próximo dia 7 de setembro. Tão logo encerre o desfile cívico, nós estaremos em frente à Câmara de Vereadores, comemorando o nosso dia 7 de setembro, hermanados lá. E lá vocês vão ter a oportunidade de ver aqueles que colocaram o seu nome à disposição como pré-candidatos da nossa cidade ali, e vão ver 2 deputados eleitos que têm residência fixa na cidade de Joinville. Estes sim bolsonaristas. Estes sim. E não aproveitadores dos 45 minutos do segundo tempo. E se são mesmo, faça o seguinte: eu desafio a honra e a coragem, a honradez de macho. Coloque uma foto do seu governador na sua rede social, apontando para o dedo, para o peito dele, e diga: esse é o meu candidato a governo do Estado. Coloque uma foto do seu candidato a presidente da República e fale: esse é o meu candidato. Coloque do seu candidato a governador do seu partido, aponte para o dedo dele e fala: esse é meu candidato a governador. Assuma. Sai de cima do muro. Não tente colher votos dos 2 lados, porque nós estamos aqui atentos para parar a cola desses mentirosos. Obrigado. Ainda em breves comunicações, o próximo orador inscrito, o deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência também tem o tempo regimental de até 10 minutos. Não tem debate?
Boa tarde, senhor presidente Maurício Skudlark, a todos os deputados, a todos os que nos acompanham. A gente sempre é surpreendido com algumas notícias, com alguns fatos, com algumas coisas que acontecem em nossos estados. E nos últimos dias nós tivemos vários relatos, casos de estupros, de violência contra menores. E aí me surpreendeu quando nós fomos buscar os dados e ver que Santa Catarina, um estado onde as pessoas têm acesso à educação, um estado que economicamente é bem resolvido, um estado que tem resultados, índices e números que surpreendem o Brasil em dados positivos, mas aí nós nos deparamos com a notícia de que Santa Catarina é o segundo estado do Brasil com maior taxa de estupro de crianças e adolescentes. Esse estudo foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, baseado nos boletins de ocorrência em 12 estados no primeiro semestre do ano passado. Santa Catarina é o segundo colocado em estupro de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos por 100 mil habitantes. E também por exploração sexual contra crianças e adolescentes, ficando atrás apenas do Mato Grosso do Sul, nos 2 levantamentos. E ainda teve uma taxa que aumentou 5,5% quando comparado ao primeiro semestre de 2020, ou seja, de 2020 para 2021, aumentou 5,5% os casos de estupro e exploração contra crianças e adolescentes aqui em Santa Catarina. Em números absolutos, foram 1.282 ocorrências de estupro e estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes. Além dos dados extremamente preocupantes, o levantamento ainda aponta que o nosso estado lidera a taxa de casos de maus tratos e lesão corporal contra crianças e adolescentes de 0 a 17 anos por 100 mil habitantes. Foram 784 notificações de maus tratos e 636 de lesão corporal dolosa, apenas no primeiro semestre de 2021. Com relação aos maus tratos, o aumento da taxa em comparação com o primeiro semestre de 2020 foi de 53%. É um dado que nos preocupa, porque nós somos um estado que tem uma das melhores arrecadações, que tem o maior número de indústrias, de universidades, e infelizmente nós estamos convivendo com uma situação muito delicada, que acredito que nós vamos ter que unir aqui a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente com a Secretaria de Estado e buscar uma campanha, buscar ações, buscar algo que traga um resultado que melhore esses números, que diminuam esses índices, porque nós não podemos mais aceitar ou admitir crianças e adolescentes sendo exploradas, sendo abusadas, e nós pontear o ranking de um estado tão bom como Santa Catarina, mas com um dos piores índices do Brasil quando se fala em estupro de menores. É um dado muito preocupante, é algo que nós vamos precisar fazer, reunir as lideranças, as autoridades e ver onde nós estamos errando, para deixar Santa Catarina chegar aonde nós estamos chegando com esses dados. Obrigado, presidente. Realmente, Vossa Excelência tem razão, deputado Fabiano. É muito preocupante essa situação. Até eu conversava essa semana com professoras de uma escolinha de futebol infantil e ela relatando o expressivo número de denúncias entre as alunas que conseguiam sair daquele convívio onde estavam sofrendo violência e que, através desse trabalho social esportivo deles, estavam conseguindo mudar a vida. Então,
tem um submundo aí, infelizmente, atingindo em cheio a nossa juventude, a nossa criançada. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Eu me dirijo especialmente nesse pronunciamento aos cidadãos do Planalto Norte catarinense, em especial a todo o povo de Porto União, uma conquista histórica que nós fomos buscar, que nós atuamos, intercedemos. No mês de setembro do ano passado, recebi um pedido no meu gabinete, a visita do Hospital São Brás, que vieram ali a Mariane Schor Kaeser, fisioterapeuta, profissional daquele hospital, acompanhado do diretor do hospital, o Edio, e nos trouxeram um projeto retratando a necessidade de ter uma UTI neonatal no Hospital São Brás, em Porto União. Se eu não me engano, tem imagens para colocar na tela. No dia 30 de setembro, recebemos o projeto, pode continuar com as imagens, pode parar ali. Dia 30 de setembro, conforme o Instagram da Mariane Schor Kaeser, e a gente recebeu a grata notícia de que o projeto, na semana passada, foi aprovado pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Lembrando que nós fizemos esse pedido e protocolamos esse pedido na Secretaria de Saúde ainda no mês de setembro de 2021, a pedido do Edio, a pedido da Mariane, e hoje, diante do cenário grave de crise de saúde, envolvendo recém-nascidos e crianças, a Secretaria de Saúde teve o bom tom de aprovar esse projeto, que versa sobre a instalação da UTI neonatal no Hospital São Brás, que é da rede São Camilo, em Porto União, e que vai atender não só Porto União, não só os municípios vizinhos ali, mas todo o Planalto Norte catarinense. Uma conquista histórica, uma conquista que fomos buscar na raça, lá atrás, diante daquele contexto de 2021, da necessidade histórica, onde as mães que têm lá os seus filhos, muitas vezes prematuros, que precisam de atendimentos e cuidados especiais e contínuos, e não tinham essa viabilidade, tinham que muitas vezes se dirigir até Mafra ou até Joinville. Agora vão ter um projeto aprovado ali, tem fotos na sequência ali, a visita onde fomos à Secretaria de Saúde, ainda no mês de setembro, o secretário André Mota, levei o secretário até o Hospital São Brás, em Porto União, isso já na sequência do pedido protocolado na Secretaria de Saúde, e hoje esse projeto começa a se tornar uma realidade. A Secretaria de Saúde deferiu a UTI neonatal e pediátrica no Hospital São Brás, em Porto União. Está ali a área de construção da unidade de terapia intensiva neonatal, tem mais fotos ali, projeto aprovado, reconhecido inclusive no Instagram ali do Hospital São Brás. Ou seja, quem quer corre atrás, quem quer melhorar a vida do povo, não se limita só a utilizar a tribuna, vai na Secretaria de Saúde, pode focar em mim, vai correr atrás, chama o secretário, chama a responsabilidade, leva o secretário nos hospitais. Aliás, eu tenho muito a agradecer ao ex-secretário André Mota, que nesse roteiro em que eu levei ele no Hospital São Brás, eu levei ele no Santa Cruz, em Canoinhas, eu levei ele no Hospital de Mafra, Vicente de Paula, eu levei ele no Hospital de Rio Negrinho, eu levei ele no Sagrada Família em São Bento, eu levei ele em vários hospitais, e ele prontamente nos atendeu, e agora a sua sucessão na Secretaria de Saúde deferiu, autorizou o projeto da UTI neonatal no Hospital São Brás, tão importante para todo o Planalto Norte catarinense. Aliás, não é a primeira vez que eu digo aqui que o Planalto Norte catarinense também precisa de uma atuação muito específica, de uma atuação presente do governo do Estado. É uma região que contesta muito a presença do Estado, por isso a importância de estarmos presentes. E eu também tenho que destacar aqui,
já finalizando o meu discurso, o trabalho da Mariane Schor-Kaeser, né? Uma mãe, uma profissional que pegou o projeto, falou, eu vou correr atrás desse projeto, Édio. E ela e o Édio, o diretor do hospital, correram atrás, nos utilizaram como um instrumento para buscar essa conquista histórica para o povo de Porto União e para todo o Planalto Norte catarinense. Então, fica aqui os méritos, todos, aqueles que no início, né, a Mariane, o Édio, acreditaram que esse projeto, sim, é necessário e que é viável e que vai sair do papel a partir de agora. E parabenizar o governo do Estado, porque muitas vezes nós viemos cobrar aqui na tribuna, mas temos que saber reconhecer também uma ação importante do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, liberando esses leitos de UTI neonatal para o povo do Planalto Norte. Fica aqui os cumprimentos, os parabéns e os méritos, novamente, àqueles profissionais que lá atrás acreditaram nesse sonho que hoje começa a se tornar realidade. Obrigado pela atenção, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco MDB Novo. O segundo horário pertence à União Brasil. O terceiro horário pertence ao PL. Com a palavra, líder do partido, deputado Ivan Nates. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos e 30 segundos. Aumentando o nosso tempo aí, presidente. Com a palavra, deputado Ivan Nates. Senhores deputados, eu vou falar com mais prioridade semana que vem, vamos trazer os dados, mas o litro de leite em Santa Catarina bateu R$ 9,00, acima de R$ 9,00 no Estado. Há cerca de 2 meses atrás, nós voltamos aqui, a política pública de incentivo fiscal à produção leiteira, e eu disse que com aquela política pública nós iríamos fazer com que o governo arrecadasse mais imposto sobre o leite. Um governo que já é voraz sobre a carga tributária, já arrecadou 3 bilhões de reais de superávit, tem 3 bilhões de reais de superávit, não conseguiu gastar, do jeito que avança sobre o braço do catarinense. E eu disse que aquela política apresentada da retirada do leite da cesta básica ia encarecer ainda mais o produto e aumentar a arrecadação do governo até sobre o leite. Eu fiz uma conta média, há 3 meses atrás, o governo arrecadava em torno de 54 centavos, 53 centavos, o litro de leite que era comercializado, com a alíquota de 17%. E hoje, com a alíquota de 7%, o governo chega a arrecadar 75 centavos sobre um litro de leite. Então, até sobre um litro de leite, né, o governo amplia a sua arrecadação. Como explicar isso para um pai de família, né, que tem que comprar o leite para aumentar a carga tributária do governo? Mas, dito isso, eu queria conversar sobre a mensagem 223, que chegou aqui, que trata do projeto de lei de iniciativa do governo, que cria novas regras para o pagamento pecuniário das parcerias públicos-privadas. Esse projeto aqui, ó. Esse projeto aqui, senhores deputados, ainda não tem número, mas é a mensagem 168/2022, que muda a regra das parcerias público-privadas, na verdade o PL 231.3, que estabelece novas regras para as parcerias público-privadas. Isso aqui, ó, isso aqui tem cheiro.
Isso aqui tem cheiro de rolo. Cheiro de rolo. O governo estabelece novas regras que devem ser obrigatórias para as parcerias público-privadas, que garantem o retorno dos investimentos nas parcerias público-privadas. Foram criadas poucas. Dentre elas, o Centro de Convenções de Balneário Camboriú, que eu poderia citar aqui. Aliás, o Centro de Convenções de Balneário Camboriú, que foi entregue para um concessionário que era empregado da deputada Paulinha e que agora trabalha na chefia de gabinete do governador Carlos Moisés. É inacreditável. Um concessionário de serviço público é contratado para trabalhar no gabinete do governador, que é ligado à República de Bombinhas, enterrada em corrupção até o osso. Como a gente viu essa semana aí, denúncia do Ministério Público, aí meteram a mão lá em Bombinhas, metem a mão lá em Bombinhas, roubaram o dinheiro todo da TPA, enriqueceram, aí Bombinhas ficou pequeno. Bombinhas ficou pequeno. Para tramóia, para sacanagem. Aí eles se instalaram agora ali, na casa do governador. Prefeito, vice, ex-prefeito, a prefeita, o núcleo do gestor do governador Carlos Moisés vem ali de Bombinhas. Né? De Bombinhas. E agora começa a aparecer esse tipo de coisa aqui, ó. Começa a aparecer, não deu nem tempo, ó. Vamos garantir o nosso rolinho, o nosso negócio, vamos garantir aqui o nosso negócio, ó. PL já chegou aqui, nem batizaram, nem esquentaram a cadeira lá na Casa Civil, já pintou o primeiro projetinho de lei que garante pagamento, restituição de valor para concessionário, que dá jeitinho. Então, assim, ó, queria conversar com Santa Catarina e fazer um alerta para os deputados. A Casa Civil do governador Carlos Moisés é um perigo para Santa Catarina. É um perigo para Santa Catarina. A República de Bombinhas é um perigo para Santa Catarina. E agora, eles estão trazendo profissionais. Que Blumenau sabe bem como é que esses profissionais atuam, como eles agem, as expertises que eles têm. Agora virou terra de profissional. E eu pergunto, senhores deputados, eu pergunto Santa Catarina, como é que um permissionário de serviço público é nomeado na Casa Civil? Como é que isso funciona? Sai do gabinete da República de Bombinhas, semana passada enrolado até o pescoço por atos de corrupção, e vai para a Casa Civil para fazer o triângulo. Porque o governo começa a dar áreas de que vai acabar. Nós vamos ficar de olho nesse projeto aqui. Nós vamos ficar de olho passo a passo nesse projeto aqui. E nós vamos estar em campanha também. Deputado que vai estar em campanha, abraçando o governador. Aqui, ó. Para beneficiar a parceria público-privada. Rolinho grande. Tem cheiro. Tem cheiro de sacanagem. Mas nós vamos ficar aqui, falando com os catarinenses. Muito obrigado. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, próximo horário do bloco PDT, PSTB, Republicanos, próximo horário do PP, próximo horário PSD e agora do PT. Com a palavra o deputado Neudi Sareta,
Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 6 minutos. Com a palavra, o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, eu queria, nesse breve espaço, mencionar 2 assuntos que julgo importantes nesse momento. O primeiro deles é sobre a questão da vacinação das crianças de 3 a 5 anos, que foi liberado pela Anvisa, e fiz ontem uma manifestação para a Secretaria de Estado da Saúde para iniciar imediatamente aqui em Santa Catarina também essa vacinação. Até ontem não tinha ainda o encaminhamento, não sei porquê, acho que assim que for liberado tinha que imediatamente começar a vacinação. Felizmente, hoje chegam as notícias de que está liberado em Santa Catarina também, mas o apelo para que se possa agilizar isso. Tendo vacina disponível, nós temos que fazer essa vacinação, os pais levar as crianças, porque é importante nós continuarmos combatendo a pandemia e não se justifica ter vacina disponível e não estar sendo ministrada. Então, queria fazer esse registro. A segunda questão, senhor presidente, queria abordar essa questão da implantação do 5G, da telefonia móvel em Santa Catarina, é uma notícia importante. Mas tem uma questão que esbarra aqui no nosso estado, que é a questão de sinal. Se em alguns lugares nós temos a perspectiva de ter a velocidade de 5G, nós temos diversas cidades de Santa Catarina que não têm o sinal de internet ainda. Ou nós temos, inclusive, algum levantamento aí na imprensa, mostra que em 21 cidades, mais de metade dos moradores estão sem cobertura de internet, da telefonia celular, melhor dizendo. E, na verdade, quase todos os municípios de Santa Catarina, eles têm locais que não têm sinal, inclusive nas BRs. Se a gente sair daqui, lá para o extremo oeste, poucos lugares nós vamos ter acesso. Há essa exigência das operadoras poder fazer a cobertura de 4G nas BRs, para as que vencerem, se habilitarem no 5G, mas é importante que a gente possa, de fato, ter esse acesso à telefonia celular mais amplas nos municípios de Santa Catarina. Eu costumo dizer que quando a gente sai aqui meio que do centro da capital, especialmente em relação a algumas regiões do estado, fica muito deficitário e, portanto, comemorar o 5G é importante, mas é importante a gente garantir que essas localidades tenham lá o seu sinal. É fundamental que as operadoras façam investimentos nas comunidades que estão sem cobertura ainda, que implantem imediatamente o sinal, como eu disse, nas rodovias federais que cortam o estado, porque senão não adianta uma super tecnologia 5G se a grande maioria sequer pega o 3G. Então, quero deixar esse apelo também para as operadoras que possam melhorar essa questão da telefonia celular em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Próximo horário pertence ao PTB. Não havendo oradores inscritos, essa presidência suspende a sessão até às 16 horas, quando teremos, então, a ordem do dia e as votações. Está suspensa a sessão.